Olá, pessoal. Muito boa noite a todos vocês. Estamos aqui ao vivo. Feliz por poder estar aqui e trazer para vocês algumas informações importantes do canal Nutri-de-Flix, Nutri-de-França. E hoje, na verdade, começa uma maratona de lives, onde eu estarei aqui hoje, amanhã e quarta-feira, exatamente às 21h05, aqui no Instagram e também aqui no YouTube, tá? Para poder justamente falar desta primeira temporada, que é Emagreça Sem Fazer Dieta, que muitas vezes parece que é impossível, mas eu digo que é simples. Então, se você tá curioso para saber isso, convido você a ficar aqui até o fim desta live, que segredos serão revelados, como eu falei, nem o corte, nem nada, nem uma, como que fala? Edição, nada. Eu vou falar aqui nu e cru exatamente informações que eu considero importantes e que para você sim vão ser relevantes durante esse período, né, onde você consequentemente pode até aplicar essas técnicas que eu vou passar para você a partir de hoje, tá? O pessoal tá entrando aí, muito obrigada a presença de todas as pessoas que carinhosamente receberam o meu convite e que carinhosamente estão aqui presentes para assistir essa live, para receber, na verdade, toda essa informação que eu vim, na verdade, trazer para vocês aqui hoje. Então, vamos lá, né? O episódio 1, né, que hoje é o primeiro dia da nossa maratona Nutri-de-Flix com o tema Emagreça Sem Fazer Dieta, é estabelecer conexões, né? Que conexões, né? Tá ficando doida? Não tô ficando doida e nem muito louca. ETs podem existir para quem acredita em ETs, bom, mas conexão, tô até falando diferenciado já. Mas conexão que eu digo aqui é a conexão que a gente pode fazer entre a mente, o corpo e o alimento, que são 3 fatores extremamente importantes para quem deseja emagrecer sem fazer dieta, né? Parece, como eu falei, que é algo complicado, tá? Mas de qualquer forma, não é tão complicado assim, né? Por quê? Muitas vezes, veja lá, vamos raciocinar aqui comigo. Muitas vezes, quando você começa, por exemplo, qualquer dieta que seja, em especial aquelas que você já sabe que não vai conseguir fazer, né? Aquela que você fala, caramba, eu tenho que parar de comer tudo que eu mais gosto, eu tenho que parar de fazer tudo que eu, enfim, idealizo, que eu quero, que pra mim é importante e tal. E, logicamente, que muitas vezes dentro de uma dieta você acaba recebendo lá uma orientação, né? Então, nós temos lá um papel, né? Um papelzinho, vamos lá, um papelzinho. E a orientação de um profissional fofinho falando pra você, olha, meu amigo, a partir de agora, você vai seguir exatamente o que eu tô te pedindo aqui no meu papelzinho, né? Analisei lá o seu contexto, você vai seguir esse papelzinho fofinho e vai fazer, né? Só que, o que acontece? Excepcionalmente, isso não funciona muito bem, né? Exceto alguns casos, ressalvo alguns casos. Vamos colocar com mais ênfase essa informação. A cada 10 pessoas que começam a fazer dieta, somente uma consegue resultado. Eis aí uma questão e um fato, na verdade, que é real, e isso, na verdade, já é divulgado, estudos foram divulgados, estudos que dizem, né, que digamos que a maioria das pessoas, ou seja, 90% das pessoas que iniciam um processo de emagrecimento não conseguem ter resultados, né? E justamente porque existem, digamos aí, que 2 fatores que é importante que você se atenha, tá? Você que realmente deseja, né, fazer o processo acontecer e não mais tentar. Que entender e olhar, digamos que para o que está acontecendo, para o que você está recebendo, mas também olhar para o que tem aqui dentro de você, tá? Então, até coloquei uma imagem aqui, não sei se ela vai ficar boa para vocês ou não, aqui aqui ficou melhor essa daqui. O pessoal do YouTube não vai conseguir olhar depois. Essa live, na verdade, eu vou subir lá originalmente aqui pelo Instagram, tá?
porque eu não consegui, enfim, não consegui salvar essa bendita dessa imagem, então, tudo bem, mas a gente tá aqui e vocês estão conseguindo ver. O que essa imagem fala, né? Que quando você olha para o interior, você, na verdade, primeiro precisa se perguntar, como que eu estou, né? Como eu tenho passado? E se eu preciso resolver algo aqui dentro para poder começar do lado de fora. Então, eu coloquei essa imagem aqui para você poder mais ou menos entender o que eu tô querendo te dizer. Imagina que o lado de fora aqui é a parte de baixo da imagem, onde tem lá muitos quereres, né? Eu quero uma dieta com orientação, geralmente uma dieta bem restrita, aquela que é potente, né? Que vai me dar um resultado uau. Quero passar no nutrólogo, quero, sei lá, uma fórmula, quero estética, quero um remédio, quero gel redutor, quero endócrino, quero nutricionista, quero a porra toda. Só que o que acontece? Você esquece, né, que lá dentro, né, a parte de dentro, vê que tá tudo bagunçado, né? Então, o que acontece? Quando você abre a portinha para entrar essa oportunidade que você acredita que vai ser a salvação de todos os milagres e vai trazer todos os resultados que você espera, o que vai acontecer? Ela vai habitualmente ficar aqui no seu consciente, você vai fazer por um tempo, talvez 2 semanas, no máximo 1 mês, dependendo da dieta, obviamente, e ela depois vai entrar naquela bagunça. E aí ela vai, na verdade, entrar mais uma vez naquele campo de frustrações, na caixa das suas frustrações. Porra, não consegui de novo fazer essa merda. Não consegui de novo fazer o que eu precisava. Não consegui de novo conseguir o resultado que eu queria. E aí você só vai acumulando, na verdade, todo esse processo. Então, esse é um fator, tá? Que é o interno. E lógico que o fator externo, que é o que você tá vendo aqui, que é muitas vezes o que é colocado para você como ideal, como o melhor, como, na verdade, o que é o correto, o que é, consequentemente, o que todo mundo faz e dá certo, muitas vezes não é bom para você. E também, às vezes, nem é bom para aquela pessoa que tá fazendo. Ela muitas vezes vai seguindo a onda, né? vou seguir na onda, tipo, rola meio que um axé aí, sei lá o que é que rola nesse processo. Mas eu vou seguindo a boiada e vou fazendo exatamente e tentando, na verdade, fazer exatamente tudo que todas as pessoas tentam também. Só que eu, particularmente, não dou vazão ao que tem aqui dentro e, consequentemente, o que tem aqui fora, ele vai ser pontual, ou seja, ele vai apagar um incêndiozinho para tentar afagar um pouquinho daquele meu desejo desesperado de querer alguma coisa, de gastar um dinheiro, porque eu preciso gastar algo de dinheiro em alguma coisa. Então, eu meio que acabo criando uma ilusão aqui do lado de fora, acreditando que eu vou conseguir fazer, mesmo sabendo que lá dentro tá tudo cagado e que várias vezes eu até já tentei fazer aquela mesma dieta, aquele mesmo programa ou começar algum processo e nunca consegui. E muitas vezes essa ilusão que você cria, ela gera sim essa frustração. Por quê? Ela justamente, ao entrar dentro da sua bagunça, ela se mistura, né? É a mesma coisa, vamos dar um exemplo prático aqui. Quando você, na verdade, tá lavando a roupa. Se você automaticamente mistura as roupas limpas com as roupas sujas, o que acontece com as roupas limpas? Elas ficam fedidas, né? Com as roupas sujas. E é a mesma coisa quando eu misturo, na verdade, o que tá bom com o que tá ruim, né? O que tá de novo, o que tá, enfim, digamos que chegando lá, e que pode talvez até trazer um resultado pra mim, só que isso não dura muito tempo, tá? E muitas vezes é aí onde gera toda essa frustração. Então, é importante que vocês entendam de que para que esse processo interno, ele receba automaticamente todo o processo que está vindo de fora, ou seja, o que você quer mudar, o que você quer fazer, talvez para melhorar sua autoestima, talvez para melhorar tudo que você, na verdade, vem resgatando aí de alguns processos, é importante que essa bagunça que você está vendo aí na tela do seu celular ou do computador, de onde você esteja, ela esteja, assim, muito bem organizada. Imagina que esse emaranhado de coisinhas são, digamos que, talvez problemas que você esteja passando ou que você já passou ao longo da sua vida que você vem carregando e que muitas vezes te impedem de fazer com que, de fato, esse processo, ao entrar para dentro, ele seja absorvido e seja entendido e compreendido na sua real essência, né? No que realmente pode trazer para você de benefício, tá? Então, por isso que é importante, e na verdade foi por isso que eu quis trazer esse tema aqui para você, de conexões, para você entender
de que existe uma linha paralela, né? De que não é só o lado de fora, não é só o que o fulano fez, que a minha amiga fez, ou que eu vi que era bacana, que talvez sirva para mim. Eu primeiro preciso entender esse contexto interior, né? Para eu poder, a partir daí, saber exatamente o que é bom para mim. O que, de fato, quando eu pegar, que nem o livro, eu vou ler, vou pegar, pô, esse aqui vai me servir de alguma coisa. Eu sei que ele vai me servir de alguma coisa. Eu sei que essa dieta vai ser boa para mim. Eu sei que este processo vai ser bom para mim. Então, quando você recebe aquela informação, aquilo automaticamente passa a fazer parte, passa a incorporar o seu processo. Então, por isso que eu falo que não é simplesmente um papel, né, uma dieta e uma orientação. Vai além de tudo isso. Porque quando você, por exemplo, começa qualquer tipo de tratamento, você passa no médico, você passa até no nutricionista. Eu não posso ser hipócrita aqui de falar que isso não acontece, porque já aconteceu comigo várias vezes e certamente acontece com vários outros profissionais. Não tô recriminando ninguém aqui, que fique muito claro, mas é importante entender de que às vezes você passa no profissional e ele simplesmente passa o que você quer, né? Sem nem mesmo saber, de fato, se você lá dentro vai conseguir, nem se realmente saber de fato se aquilo é bom ou não para você. Simplesmente te passa lá um papel ou simplesmente passar lá um remédio e fala, segue lá. E muitas vezes, até por exemplo, no uso do medicamento ou do que seja, você consegue por um período só. E depois de um tempo você já não consegue mais, porque aquilo agride de uma certa forma o seu corpo, que muitas vezes você não consegue nem ter respostas que sejam positivas desse processo. Tem vários pacientes, né, que relatam. Eu também já usei, por exemplo, sibutramina, fepramona, tudo isso, e eu percebi que, na verdade, só me agredia. Eu passava mal, tinha dor de cabeça, às vezes eu sentia enjoo, sentia muita dor no estômago, era horrível. E fora que ficava, 2 semanas sem ir ao banheiro. Então, isso não é normal, né? Embora, na verdade, pareça, né? Às vezes você acaba se enquadrando naquele contexto de que, já tô acostumada a fazer dieta e nunca, na verdade, isso é positivo pra mim. Nunca, na verdade, isso vai me trazer uma resposta que seja, de fato, pertinente. Nunca, na verdade, isso vai ser algo que vai, de fato, agregar, né, pro meu dia a dia ou, na verdade, agregar pros meus resultados. Então, por isso que a gente muitas vezes não consegue levar por muito tempo, porque existe alguma coisa que está muito errada aqui dentro. Então, o interior, ele guarda todo o nosso segredo e tem muito a nos dizer, né? Porque a gente vai passando por muitos processos ao longo da nossa vida. Esses processos, eles podem sim gerar traumas que são, consequentemente, negativos, que geram, na verdade, um feedback emocional negativo. E que se a gente não externa, ele vai sim se acumulando. E este acúmulo, ele somatiza, né? Somatiza coisas que em algum momento elas vão, na verdade, trazer respostas para você. E que muitas vezes são respostas negativas. Ou seja, eu não consigo, digamos que, elaborar tudo isso como se eu estivesse digerindo um alimento. Não consigo fazer isso, eu tô com um problema lá, tô com uma gastrite, um exemplo, não vou digerir muito bem aquele alimento. Isso acontece com uma emoção minha. Então, quando eu tenho um problema, eu tenho um trauma, eu recebo aquele trauma, não faço a digestão ideal ou não elaboro ele da forma ideal. E aí, o que acontece? Com o tempo, eu vou criando a ilusão de que tá tudo bem, né? Eu crio uma ilusão aqui de fora, só que, na verdade, isso vai me acompanhando sempre. E ao me acompanhar sempre, este processo ele se torna desgastante e se torna, na verdade, negativo. Porque quando eu não consigo elaborar, o meu corpo ele vai falar comigo. Aí ele pode falar através de uma doença. Ou uma doença da alma, né, que a gente fala, que são doenças, por exemplo, a ansiedade, por exemplo, a depressão, por exemplo, algum tipo de transtorno emocional importante, que às vezes você fala, poxa, de onde que apareceu isso? Eu nunca tive, por exemplo, aquela agitação, eu nunca tive aquela dor no peito, eu nunca tive aquela insônia, nunca tive aquela disfunção, por exemplo, de diarreia, toda hora, todo dia, o tempo todo com diarreia, com aquele mal-estar, às vezes falta de ar, às vezes vários sinais que o seu corpo ele vem mostrando por conta desse feedback negativo, baseado, na verdade, nesses traumas, em todo esse processo, e que, consequentemente,
trazem para você aí uma resposta negativa. E se não traz através dessa doença da alma, ela pode também trazer através da doença física, né? Muitas causas de doença física, em especial, vou falar dos pacientes de consultório, que são as mais comuns, por exemplo, intestino preso, por exemplo, dor de cabeça, por exemplo, gordura localizada, que né, todo mundo quer perder aí, no entanto que eu fiz até um post hoje sobre esse tema, né, gordura localizada. Ela, na verdade, pode ser uma resposta desse acúmulo que eu vim trazendo. Então, por que eu tô falando tudo isso, né? Para que justamente você entenda de que essa conexão, ela é importante. E a gente já vai chegar a algumas conclusões aqui para ficar mais claro para você, tá? Então, essa doença biológica que a gente fala, ou seja, que na verdade, quando eu tenho uma alteração biológica aqui dentro e que meu corpo, através de um sintoma, vai externar isso daí. Eu posso, na verdade, ter um intestino preso, como eu falei, eu posso ter uma dor de cabeça. A gordura localizada, ela é também uma alteração biológica, ou seja, um acúmulo que ocorre por um fator que pode ser gerado aí com digamos que um fator principal que seria emocional e que ele se externa através da alimentação. Por quê? Muitas vezes quando eu tô lá bagunçado, criando aquela ilusão, eu preciso encontrar alguma forma de amenizar toda a minha dor. E muitas vezes o que acontece? Eu não consigo parar de comer. No entanto que, por exemplo, hoje, né, nesse período de quarentena, o que está acontecendo com a maioria das pessoas? Está engordando, está aumentando a gordura localizada, em especial na região da barriga, né? O que muitas vezes é resposta, na verdade, de acúmulo aí de emoções, de angústias, de dores, estou impossibilitado de fazer alguma coisa, então, consequentemente, eu vou acumulando. E se aqui no meu externo, eu, na verdade, não tenho outros prazeres que não seja o hábito apenas de comer, porque a comida, ela pode, sim, nesses casos, se tornar um prazer, automaticamente, eu vou, sim, aumentando toda essa gordura, aumentando todo esse processo, e se eu já vinha com esse processo anterior a isso só tende a piorar. Por isso que uma vez eu até falei aqui, na verdade aqui no Instagram, enfim, nas minhas redes sociais, de que se você estava acima do peso, na verdade não foi a quarentena, né, que ocasionou isso daí, você já vinha acumulando isso de antes, isso só piorou agora, nesse período de quarentena, mas enfim. Então, essas doenças que são externadas pelo seu corpo, por exemplo, intestino preso, vou falar um pouco, que eu falei numa outra live, que as pessoas gostaram bastante, porque de fato é algo que parece que é bobo, parece que não tem sentido, parece que você fala, poxa, meu intestino nunca solta, vive preso, né? Se tá preso, solta o rapaz aí, pelo amor de Deus. O intestino preso, ele através, na verdade, da resposta biológica, ou seja, da alteração que o seu corpo tem, do acúmulo que você gera, são pessoas que se prendem ao passado, ou seja, que passaram por uma situação e que não aceitaram, né? E aí, o que acontece? Ela vai prendendo isso e uma forma inconsciente do corpo mostrar isso para essa pessoa é justamente trazendo o intestino preso. Então, é preciso, né, que haja um entendimento disso, para que você entenda o quanto é importante essa conexão. Para que você entenda também o quanto é importante você olhar para o seu corpo, né? Você entender de que sinais que ele te mostra, que muitas vezes você deixa passar. Você fala assim, uma dorzinha de cabeça? Deixa pra lá. Uma dorzinha no meu olho? Deixa pra lá. Uma dorzinha no meu ombro? Deixa pra lá. Uma dorzinha na coluna? Deixa pra lá. Ou sempre adotando aquela medida, né, que você já tem pronta. Toma um remedinho aqui, coloca, geralmente um remedinho, né? Toma um remedinho aqui, faz uma compressa ali, vai no médico. Então, existem pessoas, inclusive, que são dependentes disso, né? Que acabam, na verdade, tendo aí uma resposta negativa do corpo e acabam buscando médico o tempo todo, porque nunca consegue, e chega lá no médico não tem a resposta, né? O médico fala, é uma virose. Ou, na verdade, fala, não, toma isso daqui que vai passar. Por exemplo, uma gripe. A gripe também. Ela pode ser, na verdade, uma resposta relacionada a mudanças drásticas, né? O que você vem acumulando dentro de você em relação às suas ideias que você acaba colocando, e essas ideias, na verdade, elas não vão tendo uma resposta positiva. Você vai ficando frustrado porque você quer a resposta e você não tem do jeito que você quer.
E aí uma hora isso, na verdade, congestiona. O que traz para você a gripe, que é um modo do seu corpo falar para, porque você precisa olhar e elaborar isso de uma outra forma, até que você consiga elaborar isso mais profundamente, tá? Então, vejam de que até aqui eu falei para vocês sobre a importância de vocês olharem para o corpo de vocês. Falei também sobre a importância de vocês entenderem de que não é somente a dieta, não é somente o papel, não é somente a orientação ou o médico ou alguma coisa aqui do lado de fora. É importante que você olhe e faça essa conexão, por isso que existe essa conexão entre mente, corpo e alimento, né? O que eu penso, eu sinto, eu materializo, justamente porque esse é o contexto ideal. Agora imagina só, que se eu penso bagunçado, ou seja, não consigo pensar, né? Sinto mais. Nossa, eu tô sentindo aqui, ó, tá batendo. Deu um problema aqui na minha empresa, ou deu um problema aqui com a minha família, ou deu um problema no meu relacionamento, deu um problema na minha parte financeira, bum, explodiu. A casa caiu. Né? Aí o que acontece? Eu dou vazão para os meus sentimentos. Aí quando eu dou vazão para os meus sentimentos, eu particularmente não consigo pensar. Às vezes coloco os pés pelas mãos, ou se eu não coloco os pés pelas mãos, desculpa, eu consequentemente guardo isso, né, pra mim, né, aquelas pessoas que são fortes e falam, eu vou guardar esse problema, ninguém precisa saber, aí acaba acumulando todo esse processo e ao acumular isso, na verdade, só vai trazer feedback negativo pra você. Em algum momento isso vai externar, seja através de uma barriga, seja através de uma gastrite, seja através de uma ansiedade, seja através de um intestino preso, seja através de uma gordura localizada, seja através, enfim, de uma garganta inflamada. Então, tudo que você faz e não consegue elaborar dentro de você vai te dar uma resposta externa. Então, por isso que é importantíssimo entender e começar, né, na verdade, por esse tema, conexão, justamente porque não é só a parte física, existe as coisas que passaram, né, o meu passado lá me condena, será que seu passado te condena? E que, logicamente, hoje trazem para você uma realidade que muitas vezes você acaba querendo encarar de uma forma, né, eu acabo, como eu falei, criando aquela ilusão e não consigo, digamos que, ter uma resposta positiva a todos os processos que eu começo, né? Então, é importante que você tenha ciência de tudo isso e, mais importante ainda, que você comece a prestar atenção no seguinte ponto. Muitas vezes, quando nós, digamos que damos vazão aos sentimentos, ou seja, deixamos com que esse processo tome conta das nossas iniciativas, tome conta da nossa mente, tome conta dos nossos dias, nós, consequentemente, fazemos o quê? Baixamos um pouco da nossa frequência de vibração e damos vazão aos sentimentos e pensamentos que são negativos, o que fazem com que a gente tenha aí uma resposta que não seja positiva, mais positiva, na verdade, que fique tudo pior nesse contexto, né? Então, é importante que você, nesse primeiro momento, você que realmente deseja começar um processo de busca do seu emagrecimento definitivo, de busca, na verdade, de todo um protocolo que de fato traga para você resultados, que você comece a pensar positivo, ou seja, tudo que você hoje, por exemplo, coloca sempre à frente, eu não consigo, isso não dá certo pra mim, isso pra mim não vai funcionar, dieta, nossa, não consigo fazer, não consigo parar de comer doces, não consigo fazer atividade física, não consigo, na academia não vou nem falar porque não vai rolar mesmo, né? Mas não consigo fazer, tipo, exercício aqui na minha casa, não consigo fazer a comida, não consigo. Você sempre coloca a forma negativa no pensamento e na sua fala. No pensamento porque aqui dentro tá bagunçado. Na fala é porque aqui dentro tá bagunçado e você não consegue resolver. Aí você externa uma forma negativa de expressar para as pessoas, para o mundo, para quem seja, né? E lógico que isso é uma técnica, tá? Inclusive uma técnica de coach que você pode usar, que é justamente você pegar o quê? Escrever todas as frases que hoje você coloca como negativo. Então, faça esse exercício, tá?
no momento que você esteja sozinho, no momento que seja só seu. Você leva 10 minutinhos para fazer esse exercício, no entanto que esse exercício ele é um exercício que eu adoto num dos programas que eu tenho, né, nos primeiros módulos de um dos programas que eu tenho, que eu vou, na verdade, lançar para vocês aqui nas próximas semanas, que justamente é um processo para que você possa começar a mudar o seu pensamento, porque essa forma pensamento, ela cria corpo. Ela cria corpo e ela vai criando corpo, ela vai criando massa, ela vai criando volume e cada vez mais ela vai se tornando maior, né? Então, para que essa forma pensamento negativa, ela cesse o seu crescimento, ou seja, aquele tumor pare de crescer, eu preciso atuar, eu preciso fazer, eu não posso mais falar eu vou tentar, né? E aí, uma forma, né, uma técnica de você justamente fazer isso é você escrever. Pega lá um papel, um dia calmo, tranquilo e comece a escrever tudo que você tem como frase negativa. Não consigo fazer isso. Isso é muito difícil. Essa crise vai acabar com a minha empresa, essa crise vai me quebrar. Aí, por exemplo, você coloca a parte positiva. Não consigo. Sim, eu consigo e eu vou ser bem-sucedido. Isso é muito difícil para mim. Não, isso não é difícil. Isso é muito fácil e eu vou conseguir fazer muito bem, porque eu sou inteligente. E aí você vai complementando e vai jogando, na verdade, o jogo relacionado a esse contexto. Por quê? Porque quando você começa a exaltar as palavras positivas, você automaticamente está ditando o comando para sua mente e para o seu corpo. E é uma forma de você controlar tudo isso, tá? Uma outra forma também, que é uma segunda técnica, é você, digamos que, parar de contar mentiras para você, né? Quantas e quantas vezes você, por exemplo, ao começar qualquer tipo de processo de mudança ou de novo, você, na verdade, contou aquela mentirinha pra você. Isso daqui, pra mim, eu já sei que eu vou conseguir fazer isso aqui só até a segunda semana mesmo, porque depois isso, na verdade, não vai dar. Aí você, às vezes, não consegue mais dar. Por quê? Deus, por que eu não consigo? Você coloca a culpa em alguém. Aí você coloca lá falando pra você que, tipo, não, hoje eu vou tentar, amanhã eu prometo que eu vou tentar. Aí você vai lá, começa, até consegue. Mas daí tá difícil pra continuar, né? E aí você definitivamente não assume uma postura perante você mesmo. E isso faz com que o que aconteça? Você nunca tenha sucesso no seu processo, né? Então, pare de contar mentiras pra você. Quando você for começar alguma coisa, comece e honre você mesmo. É um jogo entre você e você mesmo. Então, comece a honrar tudo isso. Porque, lógico, e óbvio, né? Quando eu saio da minha zona de conforto, as coisas vão mudar. E se as coisas mudarem, elas efetivamente, para mim, trarão algo que talvez eu não espere. E o meu corpo, o meu consciente, ele sabe que essa mudança talvez não seja positiva. E ele acaba, logicamente, aí trazendo para você um bloqueio, né? E para você poder, logicamente, que lutar contra este bloqueio, é importante que você pare de contar essas mentiras para você, tá? Então, ao parar de fazer isso também, você começa, a partir daí, a potencializar os pensamentos positivos que vão trazer e vão te dar vazão ao que você, na verdade, precisa para conquistar os seus resultados e que esses resultados eles sejam efetivamente definitivos. Por quê? Quando eu exalto esses pensamentos, pare de contar mentiras, eu automaticamente vou assumindo responsabilidades, eu automaticamente vou entendendo de que esse processo ele não é fácil, mas que precisa da minha dedicação e do meu empenho. E aí eu, a partir daí, começo um novo processo, um novo caminho, um novo eu, porque eu serei o autor responsável pelo que eu estou fazendo, né? Que é justamente o que eu vou me aprofundar com vocês aqui amanhã, tá? Por quê? Como eu falei pra vocês, eu quis dar essa introdução, tá? Para que vocês pudessem entender de que emagrecer sem fazer dieta é possível, mas tem que ser uma coisa natural. Não pode ser algo sacrificante. Só que para que, na verdade, não seja sacrificante, é importante que você entenda e elabore coisas que estão aqui dentro e que muitas vezes você não dá vazão. Você só quer resolver o problema aqui fora. E não é esse o caminho, não é resolver o problema aqui fora. É você ouvir o que você tem aqui dentro de mais importante, que é seu, que você, na verdade, elaborou, que você formou, que você fez, para que o lado de fora
ele também se elabore e ele seja resolvido. Agora imagina só, você resolvendo dentro, resolvendo fora, quando esses dois se encontram, pronto. É algo natural, precisa acontecer naturalmente. Pode parecer, na verdade, lógico que é impossível, como eu falei, de conseguir, mas se você efetivamente parar de tentar e falar para você que você vai fazer, ou seja, pare de contar mentiras, faça lá exalte os seus pensamentos positivos, comece a olhar para dentro de você da forma que você deve, tá? Mas não de uma forma crítica, com amor. Olhe para você com amor, porque quando você olha com amor, você consegue resolver as coisas muito melhor. Você não resolve nada através da agressividade, falando, pô, você é um fracassado, você não consegue fazer nada mesmo, faz nada direito, não consegue terminar e não consegue começar e terminar nada. Porque é isso que muitas vezes acontece, porque é natural da gente, a gente mesmo se auto-sabotar. Então, pare com isso, comece. Eu tenho certeza que amanhã, se eu, por exemplo, perguntar para vocês que estão me acompanhando aqui, vocês começarem a exaltar de hoje para amanhã, passarem o dia inteiro exaltando lá os pensamentos positivos e parando de contar mentira para vocês, certamente amanhã alguém vai falar assim para mim, nossa, eu já me senti até mais leve. Nossa, eu hoje fiz algo aconteceu comigo inesperado, eu fiz alguma coisa diferente. Por quê? Toda vez que a gente começa a exaltar os pensamentos positivos e toda vez que a gente para de começar a contar mentira e a gente acredita nisso, porque é isso que é válido, a gente precisa acreditar no nosso potencial e na nossa capacidade. A gente começa a mudar todo o caminho à nossa volta. E fica muito mais fácil, na verdade, de eu absorver e elaborar todo esse processo e fazer com que esse processo, ele de fato, para mim, seja positivo e que eu consiga começar e que eu consiga passar por isso e terminar este processo com a paciência necessária, com a cautela necessária, com tudo que é preciso. E por quê? A vida, pessoal, ela é como é. Ela é como é. Se eu não tô fazendo, eu não vou ter resposta positiva. Ela não é como eu quero que seja. Porque, como eu falei pra vocês, a gente cria muitas vezes uma ilusão de que aquilo vai ser bom sem olhar para o que tá aqui dentro. E muitas vezes essa ilusão é algo que só vai gerar mais frustração pra gente. Então, por isso que não adianta você querer inventar, na verdade, a roda e falar, não, é essa daqui, eu vou, enfim, andar com ela e vai ser ótimo andar numa roda só. Não vai funcionar. Você vai se machucar, você vai cair, você vai levantar, você vai se machucar, vai se machucar, vai se machucar, até que talvez uma hora você consiga. Só que isso vai demorar muito. E muitas vezes a gente não consegue esperar tanto. Então, começa a conectar a sua mente com o seu corpo, para que efetivamente você comece a entender o que realmente precisa mudar aí dentro, né? O que tá tão ruim aí dentro que você, na verdade, não tá ouvindo. Começa a ouvir os sinais que o seu corpo tem a te dizer. Começa a ouvir tudo o que você precisa para que este processo ele se torne positivo e que você consiga, assim, resultados que sejam expressivos. Por quê? Tentar não é uma coisa normal, tá? Ela pode ser comum para você, mas ela não é normal. Entenda de que não é normal. Quando você tenta e não consegue, é porque tem alguma coisa errada. O ideal é que você tente e consiga. Vá colhendo os seus frutos, vá colhendo as suas respostas positivas, mas que você consiga. E não simplesmente fracasse sempre. Então, comece, como eu falei, a olhar para esses pontos, comece a conectar mente, corpo e alimento, é uma tríade, mente, corpo e alimento, para que você comece a resgatar os pontos positivos de todo esse processo, tá? Então, era esse o recado que eu queria passar para vocês hoje, na maratona que a gente começa hoje. Então, essa daqui, na verdade, é a chave de ouro. Já dei hoje 3 dicas importantes aí para que você pudesse começar essa conexão, parasse de contar mentiras e parasse de criar essas ilusões, além, logicamente, de olhar para o seu corpo e ver e perceber que ele te dá respostas. Ele tá falando com você o tempo todo. Pode ser num olho tremendo aqui, ó, ele fala com você, tá? Então, presta atenção, porque isso é um sinal de que tem alguma coisa errada. E as doenças da alma, como eu falei, que é o que vem crescendo muito, né? A ansiedade é uma coisa comum, né, hoje.
Das pessoas que estão aqui, certamente, se eu perguntar para vocês agora, quem que aqui está ansioso? Responde aí para mim, quem que de vocês que está me acompanhando está ansioso nesse momento? Que está passando por algum período de ansiedade mais grave, que está, na verdade, aí tentando encontrar respostas para o que muitas vezes não consegue, está passando por uma dificuldade que fala, como que eu vou sair disso daqui? E isso acaba te corroendo. Então, são situações que só tendem a aumentar se eu não aquieto aqui, ó, o meu coração. Porque eu preciso pensar para depois sentir, para depois materializar. E não sentir para depois pensar e materializar caca. Eu não quero materializar caca. Eu quero materializar coisas boas. Para quê? Para que eu tenha respostas positivas. Então, se eu penso positivo, sinto coisas boas, vou materializar coisas boas. Agora, imagina só num cenário maravilhoso, onde eu, do lado de fora aqui, começo a ter respostas positivas também. Começo a tomar mais água, começo a incluir mais fibras na minha alimentação, começo a fazer um café da manhã sentadinho na mesa da minha casa com a minha família, começo, na verdade, a acompanhar a alimentação dos meus filhos, porque muitas vezes as mulheres que têm filhos aí, o filho come bem, mas a mulher não. Aí você se pergunta, mas minha senhora, o que tá acontecendo, né? Vamos lá, minha filha, fazer direito. Não acompanha a alimentação do filho, porque às vezes o filho tá lá comendo e ela tá lá fazendo 50 mil coisas. Então, são pequenas coisinhas que você acaba fazendo que, no fim, se tornam sempre positivas. Ninguém tá falando pra você aqui que é simples, é fácil, mas não é simples, tá? Você precisa querer fazer, você não pode tentar mais, você precisa querer e fazer, tá? Porque simples não é fácil, tá? É fazer um pouco a cada dia, é uma construção. Para que lá no fim dessa construção, quando você chegar lá no fim, você olhe para trás e fala, nossa, eu que fiz tudo isso? Pois é, você é capaz de fazer tudo isso. Você é capaz, na verdade, de fazer além do que você acha que você está fazendo, tá? Então, esse foi o recado para vocês hoje, tá? Espero que vocês tenham curtido aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida do que eu falei, manda para mim que eu respondo para vocês depois, tá? E amanhã, no segundo episódio, eu vou falar para vocês 3 passos para sair do tentar para fazer exatamente o que você precisa fazer. Então, amanhã vai ter, mais informação para que você possa, assim, de uma vez por todas, parar de tentar e fazer. Vou te dar 3 técnicas, tá? Que você vai, logicamente, que fazer a partir de amanhã para que você comece a ter respostas positivas, tá bom? Então, vem comigo amanhã, estarei aqui no mesmo horário, às 21h05, para que a gente possa partir para mais um episódio, episódio 2 da nossa série Emagreça Sem Fazer Dietas. Muito obrigada a todos vocês que estiveram presentes aqui. Para quem perder a live, ela vai ficar disponível aqui 24 horas e já vai estar no YouTube para você poder acompanhar e ver e fazer tudo que você precisa, o tempo que você precisar, em que momento você quiser, tá bom? Então, um beijo para vocês, fiquem com Deus e a gente se vê amanhã aqui às 21h05, horário cabalístico de Brasília.